Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme mediar essa mesa. Eu sou Gabriela Mora, do Unicef, no Brasil, e a mesa está poderosa. Então, eu gostaria de iniciar. O nome da mesa é Liberdade de Expressão em Tempos de Cólera, Contranarrativas como Estratégia de Enfrentamento ao Discurso de Ódio na Internet. Nós vamos fazer em 3 blocos. Um primeiro bloco com a Juliana, Natália, Ana Carolina e Juliana Nolasco. E um segundo bloco com a Voz da Juventude. No terceiro bloco, a gente abre para as perguntas, fazendo uma pergunta aqui presencial, uma pergunta online. Então, vamos começar. Eu tenho o prazer de convidar a Juliana Cunha, diretora da SaferNet. Por favor. Oi, bom dia. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui e entre pessoas que dividimos um trabalho aí, né, ao longo desse ano, e a ideia hoje é a gente poder compartilhar um pouco dessa experiência, né, especialmente de um projeto que a SaferNet está realizando em parceria com o Google e com o Unicef Brasil, e que tem esse propósito, né, de pensar em abordagens, né, para o enfrentamento ao discurso de ódio, especialmente abordagens que sejam no campo dos discursos, né, que a gente possa enfrentar o discurso de ódio também com outros discursos. E aí eu queria começar trazendo muito rapidamente, para quem não conhece o trabalho da SaferNet, o que é que a gente faz, né? Então, a SaferNet tem 12 anos. Deixa eu só ver aqui se está passando. Não. Dá uma olhadinha. Ela tem 12 anos de existência já, e a gente é responsável por uma Central Nacional, obrigada, de denúncias de crimes contra direitos humanos na internet, em cooperação com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, né? Então, a gente recebe denúncias que violam direitos fundamentais, né, como pornografia infantil, ou seja, viola direitos de crianças e de adolescentes, racismo, homofobia, neonazismo, xenofobia, e também violência contra mulheres, né, discursos que incitam a violência contra mulheres. E a gente também, além do enfrentamento a esses crimes, a gente desenvolve muitas ações de educação para prevenir a ocorrência dessas violações. Então, a gente tem alguns indicadores aí para vocês entenderem um pouco as iniciativas da SaferNet. Então, a gente tem um trabalho grande de treinamento de autoridades, de capacitação de professores, de sensibilização aí de crianças, adolescentes e pais. E a gente oferece um serviço que é uma linha de ajuda para orientar as pessoas que sofrem violência na internet, que é o que a gente chama de um helpline. E é uma linha que a gente oferece por chat e por e-mail, que a gente conseguiu já ajudar mais de 15 mil pessoas, né, ao longo desses 11 anos de existência do serviço. E esses são alguns números relacionados aos crimes que são denunciados à SaferNet. Então, ao longo de 12 anos, a SaferNet recebeu quase 4 milhões de denúncias envolvendo violação de direitos na internet. E 15 mil, como eu tinha dito, era o número de vítimas, né, que buscaram ajuda da gente. E aí tem um recorte interessante para a gente entender a proporção das denúncias envolvendo discurso de ódio, como eu disse, né, que são os crimes de racismo, homofobia, xenofobia, neonazismo e misoginia também. E mais de 50% dessas denúncias envolvem esses conteúdos. Então, foram 2 milhões, né, e 61 mil denúncias. Desses, 28% são denúncias de racismo, né, e 69% envolvem também vítimas mulheres. Então, por aí a gente já também consegue entender quem são os alvos, né, e quais são as principais violências reportadas à SaferNet. Eu trouxe um print de um gráfico que a gente tem interativo, que está na página do SaferLab, depois eu divulgo o link, e é um print que mostra alguns picos das denúncias de discurso de ódio. A gente consegue entender qual é a dinâmica do discurso de ódio na internet, quais são os gatilhos, o que produz mais ou faz com que as pessoas reportem mais esse tipo de denúncia. A gente sabe que, por exemplo, as eleições é um poderoso gatilho para isso. Então, a gente tem um pico ali em 2014, e aí eu trouxe um dado mais atualizado, o gráfico não está muito simpático, está pequenininho, mas eu traduzo, são os picos das denúncias no período
período eleitoral, né, quando começaram as eleições. E aí a gente tem no dia 8, né, um pico grande, logo depois do resultado do primeiro turno, e depois no dia 22 e 23 também um outro pico. Então a gente consegue entender aí, né, o que faz com que mais conteúdos sejam compartilhados na rede, envolvendo, e nesse caso, muito xenofobia, né, e por que isso está associado ou não a determinados momentos e a determinados debates também, né, da opinião pública. Isso influencia muito na internet também, porque é uma caixa de ressonância, né, do que as pessoas estão discutindo fora da internet, né. E, como eu disse, os principais alvos, jovens, mulheres e pessoas negras também. Então, isso também a gente pode, a partir dos dados, inferir a respeito, né, do que o discurso de ódio atinge mais, né, quem são essas pessoas, que perfil essas pessoas têm. E aí o grande desafio é como é que a gente responde a esse fenômeno, que é o discurso de ódio na internet, né? Primeiro, a gente precisa ter aí uma compreensão maior sobre isso, entender esses dados, entender essa dinâmica, né, entre online e offline, também isso é muito importante. E aí a aposta desse projeto especificamente é trazer uma abordagem que eu digo que é uma abordagem mais multinível, né? Quer dizer, é pensar não só no enfrentamento e na denúncia, mas também como a gente pode ocupar a internet com discursos que sejam de promoção de diversidade, com narrativas que, de alguma forma, tragam vozes que possam, inclusive, desconstruir o discurso de ódio. Porque o discurso de ódio tem um efeito que a gente observa claramente, que é do quanto ele é naturalizado, né? Então, quanto ele acaba, de alguma forma, fazendo com que a própria audiência se engaje ou se envolva nele, sem necessariamente perceber aquilo como um conteúdo de discriminação. Então, é muito importante também que a gente possa dialogar e conversar com essa audiência e trazer isso para um campo, né, que possa desconstruir esses estereótipos, né, associados à discriminação contra esses grupos que eu havia falado. E o Safer Lab tem esse propósito. Então, é um projeto que envolve jovens e a gente oferece formação, mentorias e bolsas para que eles possam realizar exatamente iniciativas e projetos de narrativas contra o discurso de ódio. Então, são jovens que são alvos, geralmente, né? São mulheres, pessoas LGBT, pessoas negras, indígenas, diferentes etnias, e a ideia é que eles possam trazer as vozes deles e, sim, claro, fortalecer esse espaço, né, que é importante. A internet é um espaço de diversidade de vozes, mas especialmente dar visibilidade para esses grupos e poder, sim, trazer outras narrativas e outras vozes e discursos que possam ocupar a internet com exemplos mais positivos e mais inspiradores, né? E aí a gente, assim, onde a gente está, mais ou menos, a gente teve muitos jovens que se inscreveram, a gente teve uma etapa de formação online, que foi o webinar, foram 390 participantes, e a gente teve um ciclo de imersões em 5 capitais das 5 diferentes regiões, com 150 participantes. Foram 2 dias de trabalho muito vivencial também, para eles trazerem o repertório deles. E, então, a gente encerrou esse ciclo formativo, digamos assim. E, além disso, a gente ofereceu recursos para que eles possam construir contranarrativas. Então, diferentes tipos de contranarrativas. A gente tem um guia aí, que é o que a gente chama de um toolbox, que é uma caixa de ferramentas, onde a gente oferece esses recursos para que eles possam construir essas narrativas. E também mais alguns materiais, umas cartinhas que a gente fez, porque tinha um jogo que a gente lançou do Chama para Conversa, que era um pouco para provocar isso, como é que a gente pode conversar ou iniciar uma conversa sobre discriminação na internet, cartinhas de boas táticas também para ocupar a internet com discursos mais positivos. Esse também é um dado que está na nossa página, que envolvem aí quem participou, e a gente consegue ver os impactos disso, né? É um painel de controle para mostrar os resultados, e esse é o endereço do painel de controle. Então, eu queria só compartilhar, meu tempo super estourou já, mas eu queria compartilhar exatamente o que a gente pode fazer em termos mais concretos para envolver jovens, para falar de discurso de ódio numa via que é essa da afirmação de direitos, né? E, claro, a gente vai ter aí, muito em breve,
projetos realizados por esses participantes que vão mostrar de forma muito real e muito concreta, né, muito prática, como é que a gente consegue produzir narrativas mais positivas na internet. E aí é o que eu tinha colocado também do infográfico, as camadas que a gente pode responder à denúncia, o apoio, o suporte a esses grupos, e também o engajamento e o protagonismo deles. Acho que são camadas interessantes para a gente pensar numa abordagem mais multinível para enfrentar o discurso de ódio na internet. Obrigada, gente. Muito obrigada, Juliana. E a SaferNet tem feito um trabalho essencial, né, tanto para descortinar esse problema que a sociedade brasileira vive em relação à discriminação, quanto para promover soluções envolvendo as juventudes. Então, agora, para continuar nessa linha de pensar como enfrentar o discurso de ódio e promover empatia, eu gostaria de convidar a Natália Neres, que é pesquisadora do Internet Lab. Natália. Bom dia a todos e todas. Consegue me ouvir? Oi? Está melhor? Bom dia a todos e todas. Bom dia, mesa. Um prazer estar aqui. Obrigada, Juliana, pelo convite. Bom, sou Natália, do Internet Lab. Foi proposta para essa mesa, na verdade, enfim, tem uma dinâmica dos 3 blocos, vai ter o depoimento depois das pessoas que trabalham no projeto Safer Lab, mas para nós, né, que compõem como, enfim, especialistas, né, aspas, tem uma pergunta, né, principal de quais as estratégias para lidar com o discurso de ódio. E é muito difícil responder essa pergunta. Acho que ela não tem uma resposta só, né? Então, eu pensei em dividir a minha fala aqui em 3 momentos, né? Falar um pouquinho do problema, mas de uma forma muito breve, porque eu acho que a Juliana já fez isso, trazendo os dados, mostrando, enfim, até mesmo os gatilhos, né, quando eles aumentam, enfim, acho que isso já está bastante diagnosticado, então é bom que eu passe um pouquinho para um segundo momento, que é para discutir quais as principais respostas que você tem dado, principalmente no âmbito do Estado e no âmbito das plataformas e das empresas, para depois, no terceiro momento, discutir quais são os desafios de cada uma dessas respostas e tentar apresentar uma que eu acho que pode ser interessante para o debate, né? Uma das, como eu disse, acho que não é possível dar uma solução para um problema tão complexo, né? Bom, caminhando, né, para esse primeiro momento do problema, né? Acho que a gente já conseguiu perceber quais são os principais alvos de discurso de ódio, quais são as principais pessoas que sofrem com a violência. A gente viu que, em alguns momentos, eles servem mesmo como gatilho, como a Juliana colocou, e os períodos eleitorais são desses momentos, né? Acho que SaferNet tem coletado dados nesse sentido, mas nesse ano a gente teve uma iniciativa também de organizações da sociedade civil para receber denúncias, que eu não sei se vocês ouviram falar, o Treta Aqui, né? E nesse período eleitoral de 2 meses foram recebidas mais de 500 denúncias, né? Então, isso dá uma dimensão de como a misoginia, o racismo, a transfobia, ela está presente na nossa sociedade, né? Enfim, a internet reflete um pouco do quão violenta a nossa sociedade é. A gente vem tentando lidar, o Estado brasileiro vem tentando lidar com esse problema, né? E aí eu caminho para esse segundo momento das respostas, né? Juridicamente, a gente já tem algumas saídas legais, né? A gente tem uma lei antirracista desde 1989 para lidar, por exemplo, com o discurso de ódio com motivação racial. A gente tem recentemente aprovado uma lei, né, a 13.642, que é comumente chamada de Lei Lola, em homenagem a uma blogueira, na verdade, que sofreu muito com a misoginia na internet. E a gente tem todos os crimes do Código Penal também que podem ser aplicados nos casos de discurso de ódio, quando há injúria, difamação, calúnia, enfim. No âmbito do legislativo, né, saindo um pouco do judiciário, indo para o legislativo, a gente também tem pensado, o Estado brasileiro tem pensado em respostas, né, e, atualmente, a gente tem 6 projetos de lei tramitando sobre o tema discurso de ódio, né. Então, tem um no Senado e outros 4 na Câmara, né. Ora, eles visam alterar a Lei Carolina Dickmann, ora, eles visam alterar o Marco Civil da Internet, e há algum outro que visa alterar ou agravar penas para crimes já existentes no Código Penal. Além, né, do Estado, as plataformas também vêm pensando muito nisso,
E, nesse ano, a gente viu, ao menos, o Facebook e o Twitter se posicionando em relação ao discurso de ódio, alterando as suas políticas, né, as políticas, o que é aceitável, o que não é aceitável, o que é padrão de comunidade, o que não é. Então, por exemplo, o Facebook definiu um pouco do que são as categorias protegidas, né, e como que esses conteúdos podem ser banidos ou denunciados da plataforma. O Twitter vem tentando também lidar com os robôs, né, e com os bots, né, num sentido também de não fazer com que discursos de ódio possam viralizar. Mas, bom, caminhando já para o último momento, né, quais são os desafios dessas soluções ou dessas respostas que tanto o Estado quanto empresas têm dado, né? Um primeiro é que, bom, nós temos leis, nós já temos algumas leis que podem se aplicar nesses casos de violência e de discurso de ódio na internet. Mas a gente tem dois problemas, pelo menos em relação ao crime de racismo, que eu conheço um pouco melhor por ter trabalhado com pesquisa de jurisprudência. O que se coloca não é um problema de a lei ou não a lei, né, mas de um reconhecimento de uma conduta racista. Em muitos casos, né, os casos que são processados judicialmente, eles, bom, olha, aqui eu não encontrei o dolo, a intenção de ofender, né, então a gente tem um problema anterior de reconhecimento do judiciário do que seja, por exemplo, discriminação racial, né? E, além disso, a gente tem alguns problemas também de aplicação que tem a ver, por exemplo, com os casos de injúria, calúnia, eles são de um tipo que se chama no direito de ação privada, a pessoa precisa constituir um advogado, então tem todo um problema também de acesso à justiça. Em relação aos projetos de lei, o que a gente pode encarar como desafio dessas respostas, né, ou dessas soluções? Todos eles são criminalizantes, né? A gente não tem projetos de lei agora tramitando no Senado e na Câmara que pensem em uma responsabilização, senão pela via penal, né? E, além disso, a gente não tem uma definição nesses projetos de lei do que seja exatamente discurso de ódio, do que seja preconceito, e o que faz pensar que a gente pode ter, né, se aprovadas uma dessas leis, o mesmo problema que a gente já encontra até na legislação antirracista, de reconhecimento, de identificação da intenção, do dolo, enfim. Em relação às plataformas, a gente também tem desafios, né, porque, apesar de ter se alterado algumas políticas, apesar da gente perceber que há um esforço de transparência, a gente ainda encontra muitos dos nossos discursos, né, enquanto pessoas LGBTs, enquanto pessoas negras, muitas vezes censurados, né, por essas plataformas. Então, a gente ainda tem um desafio de contextualização ainda das denúncias que chegam para elas, por mais que elas venham se esforçando muito para alterar as suas políticas, né. E há, de fato, também uma coisa que a gente pode perguntar se quão lucrativo é para as plataformas banir o ódio, né? Assim, acho que também eles têm um potencial viral muito grande, e a gente ainda não consegue medir o comprometimento de fato das plataformas em fazer coibir esses discursos. Concluindo, então, né? Porque eu também já estourei meu tempo. A gente está falando, então, de racismo, de misoginia, de LGBTfobia. A gente está falando de problemas que eles são estruturais, né? E a gente não consegue resolver problemas estruturais, como eu já tinha adiantado antes, com uma solução só, porque eles estão na base da nossa sociedade. E eles têm, na sua raiz, um problema que são as desigualdades, né, de fato, em relação à população negra, em relação à população LGBT, em relação a mulheres, enfim. Eu penso, então, que, para além da gente refletir criticamente sobre cada uma das saídas, tanto do Estado quanto do setor privado, e mesmo da sociedade civil, um passo importante na intervenção dessas desigualdades é que esses grupos estejam representados em espaços, em processos decisórios, em espaços de tomada de decisão, né? A gente não vai conseguir pensar numa aplicação efetiva de uma lei antirracista, por exemplo, se a gente tem um judiciário majoritariamente branco, né? A gente não vai conseguir pensar em projetos de lei que efetivamente ataquem o problema se a gente não tiver um processo de consulta, de audiências públicas, por exemplo, em que as vozes das pessoas que sofrem com os problemas estejam contempladas, estejam colocadas esses diferentes pontos de vista, né? A mesma coisa em relação às plataformas, né? Quão diversos são
os espaços de tomada de decisão das empresas enfim, das diferentes plataformas que nós utilizamos hoje. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui. É claro que eu não trouxe uma resposta, ou, né, eu não respondi a pergunta do painel, mas acho que um ponto muito importante que a gente precisa pensar é a representatividade de LGBTQIs, de negros e de mulheres em espaços de tomada de decisão, né? Não dá para discutir esses problemas sem a nossa presença, sem nossos pontos de vista, sem uma visão sobre o que pensamos e o que pode ser solução, né? Se a gente não for parte da construção das soluções, a gente vai continuar enfrentando os problemas que nós vimos enfrentando hoje. Acho que esse é um dos pontos que eu gostaria de trazer para a discussão. Obrigada. Muito obrigada, Natália. Em tão pouco tempo você conseguiu fazer um panorama super completo e ainda fazer uma proposição. Então, agora a gente vai ouvir um pouco do Estado, né? Então, eu gostaria de convidar Ana Carolina Román, procuradora da República em Brasília, para contar para a gente como o Estado está respondendo ao discurso de ódio na internet, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu também sinto dizer que a gente não tem aqui um panorama muito otimista, né, da atuação do Estado. Isso porque, quando a gente pensa, e isso a Natália trouxe bem, quando a gente pensa na resposta contra o discurso de ódio, a gente pensa muito nessa resposta penal, na resposta repressiva do Estado. Só que essa resposta, ela não é eficiente. Ela não é eficiente por muitos motivos. Seja porque há uma demora nessa resposta, há um descompasso entre o tempo da agressão e a resposta. A gente tem problemas de não reportar, não haver que as vítimas não fazem as denúncias desse tipo de crime. Isso a gente chama de cifra negra em direito penal, ou seja, a quantidade de crimes que acontece é muito maior do que a quantidade de denúncias que são reportadas. Além disso, a gente tem uma série de dificuldades, seja com relação à delimitação da responsabilidade penal, que ela é uma responsabilidade subjetiva, que foi o que a Natália trouxe, né? A caracterização do dolo, a vontade livre e consciente de cometer aquele crime, de praticar a discriminação. E também dificuldades de prova, né? A prova em direito penal, ela é uma prova muito mais, para usar uma palavra que é comum no jargão jurídico, ela tem que ser muito mais robusta. A gente ouve muito nos filmes, né? Além de qualquer dúvida razoável. Ela tem que ser uma prova muito forte. Então, tudo isso faz com que, de fato, haja uma ineficiência da resposta estatal repressiva. E a resposta civil também, isso até para a PFDC, que aqui eu represento, ela também não é uma resposta ágil. Se for uma resposta de indenização, a gente também vai ter os mesmos descompassos temporais, os mesmos problemas de prova, de responsabilidade, de comprovação da responsabilidade e um plus, né? A gente está falando de responsabilidade civil, a gente está falando de pecúnia, a gente está falando de dinheiro. A gente vai ter as dificuldades também de execução de uma eventual sentença que aplique uma condenação nesses termos. Então, essa resposta, ela não é boa. Pior ainda são que a gente tem visto ultimamente de retirada de conteúdos, porque a linha entre liberdade de expressão e uma ação discriminatória é muito tênue. Em alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, sequer consideram a existência de crimes de injúria, calúnia ou difamação. Para eles, a liberdade de expressão está num patamar, isso acontece normalmente, né, em estados liberais, num patamar tão elevado que uma pessoa não pode sequer ser responsabilizada criminalmente pelo discurso, apenas pela fala. Então, a gente tem um problema muito grande dessa resposta estatal. E por isso que
Por isso que iniciativas como essa do Safer Lab, de trazer as contranarrativas, de construção de uma agenda positiva na internet, para fazer face ao discurso de ódio, são tão importantes, né? E é interessante que, nesse campo, a racionalidade ela não parece fazer muito efeito. Né, os discursos racionais de trazer ou a legislação, de trazer uma série de elementos para desconstruir o discurso de ódio, eles não fazem efeito, porque esse discurso ele está além da racionalidade. Né, ele está fora, é um discurso de emoção, um discurso, como o próprio, a gente está aqui falando de discurso de ódio. Então, assim, a racionalidade ela não vai fazer efeito. A gente acredita muito, eu particularmente acredito muito, nessa construção de narrativas, de humanizar o outro, né? Humanizar a vítima, humanizar a pessoa que é alvo do discurso de ódio. E essas narrativas, quanto mais pessoais, mais eficientes elas vão ser. Na verdade, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um princípio que é um princípio jurídico, que é um princípio social, que é um princípio cristão, um princípio que perpassa por, inclusive, várias religiões, que é de solidariedade. Né? Esse princípio está na nossa Constituição, está no artigo 3º da Constituição, é o que nos move como sociedade. Nós, nos primórdios, né, os clãs, as tribos, elas foram se juntando para a união de esforços em torno de um bem comum. Então, a gente está falando desde o início de uma sociedade que tem por base a solidariedade. Então, é só nesse sentido, né? Esse é um pacto para o futuro, um pacto de boa convivência, um pacto de não agressão. E, na verdade, isso a gente não está tratando de não haver divergências, né? Sim, de divergências, de diversidade e de pluralidade, né? Mas que todas essas visões de mundo possam coexistir na sociedade, merecedoras de igual respeito e de igual consideração. Então, essa forma de se construir essas contranarrativas do discurso de ódio, eu vejo, assim, sinceramente, na minha visão muito pessimista e negativista do sistema de justiça criminal, do sistema de justiça, pelo menos o sistema de justiça brasileiro, que é o único meio possível, é a única forma de se combater o discurso de ódio na internet. Por fim, eu queria trazer para vocês um vídeo que foi filmado recentemente pela Associação de Procuradores da República. E é muito interessante que esse vídeo foi filmado sábado. Até sábado eu não tinha nem ideia de que traria isso. Mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui e tudo a ver com o que eu falei. Se vocês puderem passar o vídeo, eu agradeço. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito amor. E, se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. Que o lado certo é amar. Amar para respeitar. Amar para tolerar. Amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Por o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre em sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão, que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação, que acusa inclusive quem não tem religião.
O mundo sim é estranho, com tanta diversidade ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada. Negros, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Seja homem ou mulher. Você só é o que é por também ser diferente. Por isso minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Eu acho que é isso, né? Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito, né? Que a gente ao menos se solidarize com o outro, com o diferente. Obrigada. Obrigada, Ana Carolina. Obrigada por reconhecer as limitações e também se abrir, né, para um trabalho em parceria com a sociedade civil. Então, eu gostaria agora de convidar a Juliana Nolasco, gerente de políticas públicas do Google no Brasil, para contar para a gente como o setor privado tem pensado esses temas ligados ao discurso de ódio na internet. Difícil falar depois desse vídeo, eu fiquei um pouco emocionada. Um pouco não, fiquei bastante. Bom dia a todos e a todas. A todas e a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa cheia de parceiras e parceiros. Enfim, falar rapidamente, né, porque tem pouco tempo, eu vou ficar aqui emocionada falando sobre respeito, porque eu acho que isso já foi bem falado aqui. Então, eu posso falar sobre, no caso, o Google, a plataforma na qual eu trabalho. Eu acho que eu vou começar falando por uma questão que a Natália colocou, que é sobre o quão lucrativo o discurso de ódio é para as plataformas. Eu gostaria de reforçar a missão do Google, que é organizar as informações do mundo e torná-la útil aos nossos usuários e usuárias. Então, quando a gente tem conteúdo ofensivo, discurso de ódio, discurso violento nas nossas plataformas, a gente não está cumprindo a nossa missão. Então, isso definitivamente não é bom para a empresa como um todo. E nem é ligado aos nossos valores. Os valores do Google estão muito ligados à diversidade, ao respeito. Então, isso, para a gente, não é bom. E a gente entende também que liberdade de expressão ela é essencial para o que a gente faz, para a construção da nossa sociedade, para a gente entregar a nossa missão, para a gente ter livre circulação de ideias e informações, que isso é importante para o nosso negócio também, mas a gente entende os legítimos limites que existem, que são colocados pela sociedade, são colocados pela lei. E entendemos também que o discurso de ódio ele é um desafio imenso e portanto, a gente se importa com isso, a gente discute isso, a gente trabalha, eu posso dizer pessoalmente, arduamente, para encontrar soluções para isso. E como todas aqui já falaram, não existe uma solução única, não existe uma bala de prata que vai resolver o problema do discurso de ódio. É um problema que está na sociedade e a internet tem refletido isso. Então, existem diversas formas de lidar com esse problema e o Google tem agido em algumas frentes diferentes e eu gostaria de trazer algumas. Eu acho que a primeira delas é o que a gente faz olhando para as nossas políticas, como a Natália já trouxe. Então, a gente tem políticas para remoção de conteúdo no Google. Eu até gostaria de colocar, se pudesse colocar o primeiro site que eu coloquei, que eu recomendo que todo mundo, se tiver interesse, possa dar uma olhada, que são as políticas do YouTube, que trazem de forma detalhada como o YouTube vê questões de discurso de ódio e outros temas também relevantes que orientam a retirada de conteúdo não apropriado das nossas plataformas. E a gente também tem, enfim, a gente cumpre notificações judiciais à luz do Marco Civil da Internet e também temos vários termos de cooperação, como o NICMEC e outras autoridades internacionais para poder trabalhar com a segurança de nossos usuários em ambiente online. A gente tem ferramentas também, então tem várias ferramentas de remoção de conteúdo automatizadas. E aí eu iria para o segundo site. Eu posso olhar aqui, né? Que
enfim, a gente tem agora enfim, o Google tem uma perspectiva de transparência muito grande. A gente já tinha os relatórios de transparência que eram relacionados à busca, agora a gente tem os relatórios de transparência relacionados ao YouTube, que mostram de que forma é feita a aplicação das diretrizes da comunidade do YouTube. E aí eu acho que tem vários dados e perguntas que podem ser respondidas em relação à retirada de conteúdo ofensivo e discurso de ódio no próprio YouTube. Então, isso relacionado, eu falei sobre políticas e falei sobre ferramentas. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é em relação à contranarrativa, que é um dos temas que eu sou mais apaixonada, é um dos temas que eu mais acredito como efetivos. O Google tem trabalhado, já faz alguns anos, com o empoderamento de criadores e criadoras, em especial os relacionados ao YouTube, na produção de contranarrativas, porque a gente acredita que, ao empoderar essas vozes que possam ocupar, né, a Juliana falou desse ocupar a internet de conteúdo bom, ele acaba sendo muito efetivo. A gente começou a ver que muitas vezes vídeos que eram em resposta a algum vídeo controverso tinham mais vistas do que mais views, né, mais visualizações do que outros conteúdos. Então, empoderar as vozes das pessoas que estão criando e transformando e ocupando esse espaço na internet, para a gente é uma forma muito efetiva de lidar com o discurso de ódio. E aí eu queria ir para esse outro site, que é desse projeto chamado Creators for Change, que é um projeto que foi lançado em 2016 no YouTube. Ele é um projeto mundial. Se puder passar para outra abinha, por favor. É isso, exatamente. Que a ideia é empoderar criadoras e criadores no YouTube para compartilhar as ideias e, a partir das ideias, poder, enfim, realizar mudanças. No Brasil, a gente tem 2 embaixadores do Creators for Change, desse programa, que é o Muro Pequeno, que é a outra abinha, que eu recomendo a todas e todos assistirem. Se puder ir para o outro site, por favor. É o Muro Pequeno, não sei se todos conhecem, o Murilo. Maravilhoso, e ele é o embaixador do Creators for Change. Em breve vão ser lançados os vídeos que ele está fazendo, apoiado por esse projeto, que não só enfim, ajuda com financiamento aos vídeos, mas também a ter estratégias de como tornar a narrativa mais forte em ambiente online. E a Nathalie Neri, eu acho maravilhoso, né, as coincidências de nomes entre vocês, né? E a Nathalie Neri é o próximo site, por favor, você pode colocar para mim? Da Afros e Afins, que é outra criadora maravilhosa, enfim, uma influencer digital, influenciadora, que também é outra embaixadora do programa Creators for Change. A gente tem trabalhado com a SaferNet no Safer Lab, que é um dos programas, né, Ju? A gente passou ano passado. Foi um processo muito legal de construção com a Unicef, muitos vai e vens, muitas discussões, mas eu acho que é um dos projetos que eu tenho mais orgulho de ter feito parte da discussão, assim, em termos de acreditar no impacto. Vocês vão ver, eu acho que mais informações desse projeto hoje. Sugiro se engajem, a gente quer muito fortalecer esse projeto para 2019. E, por fim, eu queria trazer um outro projeto, que é o último site, que se chama-se Seja Incrível na Internet, que aí é focado em crianças, professores. A Vivi está aqui, nossa responsável da área de Trust and Safety do Google, também deve falar mais disso com vocês. Mas eu acho que a ideia do Seja Incrível na Internet é trazer de forma lúdica para crianças, professoras e professores, pais e mães, que muitas vezes também não sabem como endereçar esse assunto com seus filhos, como que você pode tornar a internet, como você pode ser responsável na internet, como você pode cuidar desse espaço, que é um espaço muito profícuo para a criação de ideias, para aprendizado, mas isso a gente faz isso de forma responsável, se a gente faz isso com respeito, se a gente faz isso com amor. Então, paro por aqui. Queria agradecer o espaço e falar assim, no Google a gente acredita que a resposta para esses desafios que a gente tem visto na internet, como notícias enganosas, desinformação, o discurso de ódio, ele vem a partir do diálogo. As diversas soluções elas vêm de construções multissetoriais. Então, para mim é um prazer estar num espaço como esse, um prazer estar dividindo a mesa com essas pessoas maravilhosas com as quais eu aprendo muito. Obrigada. Muito obrigada, Juliana, trazer um pouco dessa responsabilidade das empresas, né, no diálogo com outros setores. E agora a gente encerra o primeiro bloco e passa para ouvir a juventude que sente na pele esse discurso de ódio, mas também responde de uma maneira criativa e inovadora.
Então, a gente gostaria de convidar, primeiro, Janaína Oliveira, ela é daqui de Goiânia, do coletivo Adélias, para contar para a gente como o Safer Lab tem ajudado no seu engajamento e resistência para enfrentar o discurso de ódio na internet. Olá, meu nome é Janaína, eu estou no 4º ano do curso de jornalismo. Ela me chamou de Juliana, mas é normal. Minha irmã é Juliana, isso para mim é um elogio. Apesar de ser uma estudante universitária, eu, desde o início do curso, já atuo com projetos de extensão, com movimentos sociais, com política, também com TV pública, que é onde eu trabalho atualmente, e tudo isso, todas essas oportunidades sempre foram, eu consigo reconhecer que foram graças às cotas e às bolsas sociais. Eu faço parte da equipe Adélias, que é um coletivo de 5 mulheres negras, que são muito diferentes ao mesmo tempo que são iguais. Nós somos de realidades distintas, mas nós fazemos parte do mesmo grupo social. Quando a gente decidiu se unir para participar do Safer Lab, a gente acabou se fortalecendo enquanto a nossa própria identidade. E a gente se chama Adélias porque um dos grandes problemas da história da mulher negra no Brasil é a invisibilidade. E a Adélia Sampaio, ela foi a primeira mulher negra cineasta do país. E a gente não sabe disso. E assim como a Carolina Maria de Jesus, que foi a primeira escritora negra do país, ambas foram invisibilizadas. Quem sabe disso? Quem se importa com essas informações? E, apesar ambas têm uma carreira brilhante, conteúdos brilhantes e histórias de vida maravilhosas, que nos inspiraram. A gente acredita que os grupos que mais costumam ser alvos do discurso de ódio e discriminação na internet são os mesmos que fora da internet também, cotidianamente. Mas, a partir do momento que a internet se tornou um espaço de empoderamento, de inspiração, a gente deu um passo cultural, a gente deu um passo de comportamento tão grande que eu me recuso a retornar. Eu acredito que a gente alcançou, finalmente, o orgulho de quem somos. Eu acho que o orgulho voltou para os olhos da nossa comunidade, das minorias, e porque a gente parou de se negar, a gente parou de negar a nossa aparência, as nossas referências, a gente parou de se demonizar. E começou a fazer publicidade do nosso orgulho. E eu acho que a grande diferença da juventude de hoje em dia, no caso da comunidade negra, por exemplo, a diferença dos Panteras Negras, o movimento de orgulho dos Panteras Negras, por exemplo, é que hoje você não precisa mais fazer parte de um grupo tão específico, com uma política tão específica, de um local tão específico. Através da internet, a gente consegue ampliar esse orgulho massivamente. E eu acredito que esse é o primeiro passo para a gente transformar a nossa sociedade para melhor, cada vez mais. A partir do momento que a gente sabe qual que é a nossa base, de onde viemos, quem somos e como somos enquanto minorias, a gente se fortalece. E quando a gente percebe também que a gente não está sozinho. E isso é muito importante. E eu acho que isso se fortaleceu muito na nossa geração. E algo que eu acho muito, apesar de qualquer tipo de crítica, vai ser muito difícil de derrubar isso. E a intervenção do Safer Lab nas nossas vidas, e enquanto jovens, conectadas, universitárias, foi principalmente que tirou a gente do papel de consumidora passiva. Por exemplo, a Nathalie Nery e o Muro Pequeno são semanalmente pessoas que eu adoro consumir, mas nos mostrou a importância e como é possível também ser produtor de conteúdo. Não apenas na internet, mas também no nosso dia a dia, conversando com as pessoas. Então, através do Chama para Conversa, que é aquele joguinho, a gente percebeu que a gente se identificava tanto, mesmo apesar das diferenças, a gente tinha tanta coisa semelhante. E quando a gente percebeu que aquilo que a gente fez foi reconhecido
que é uma coisa que a gente até se auto-sabota. E que a gente foi para Brasília, para a gente foi uma experiência tão maravilhosa, foi tão importante, porque a gente percebeu que não só entre a gente, mas entre quem estava lá, que eram pessoas totalmente diversas, a gente se aproximou e se fortaleceu. É como se a gente tivesse criado uma rede de apoio, ao mesmo tempo que também era uma rede de produção. E, para mim, principalmente, em 21 anos de vida, eu nunca tinha trabalhado com equipe 100% negra. E eu fui parar para pensar nisso ontem. Porque, em toda a minha trajetória, toda vez que eu estava na escola, na própria universidade, eu nunca trabalhei com uma equipe 100% negra ou 100% de mulheres negras. E eu acho que isso mostra um pouco sobre como a comunidade negra brasileira some depois do ensino fundamental e do ensino médio. Some. Cadê? E no nosso grupo, a gente tem um desejo muito grande de lutar contra o discurso de ódio, desenvolvendo a empatia. Mas no ambiente mais disputado de todos hoje em dia, que, adivinhem, é a escola. Porque a gente acredita que se a nossa juventude tiver a empatia como princípio, não vai ser tão difícil entender o que são direitos humanos, por exemplo. E, como consequência, a gente vai conseguir desenvolver a autoestima de talentos escondidos pelas violências institucionais cotidianas. Pessoas que se auto-sabotam por falta de oportunidade. E eu gosto muito da filósofa Angela Davis, é com ela que eu gostaria de finalizar minha fala, porque ela fala muito sobre essa violência que transcende 3 características, a raça, a classe e o gênero. E ela frisa muito, principalmente quando ela veio para o Brasil, ela falou isso, que a importância da construção de novas lideranças, de novos formatos de lideranças. Que ela reconhece que as mulheres negras brasileiras têm um tipo de liderança que enfatiza o coletivo e as comunidades. São elas que são os corações das periferias. São elas que são os corações das famílias. E a gente precisa usar isso que existe, mas que não tem visibilidade, que a gente ainda não faz publicidade, precisa fazer publicidade disso também, para se fortalecer e criar novos formatos de liderança. E, enquanto estudante de jornalismo, quase jornalista, eu gostaria muito de ficar aqui enfatizando o problema histórico da desinformação, como a gente precisa lutar contra isso, e nossa grande oportunidade de conquistar esses espaços de forma digna e com princípios, que é muito mais efetivo. E aí eu queria só finalizar a minha fala com uma frase da Angela Davis, que é assim: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque tudo é desestabilizado a partir da base da pirâmide social, onde se encontram as mulheres negras. Muda-se a base do capitalismo. Então, vamos ser a solução dos problemas que a gente encontra no mundo. Obrigada. Obrigada, Janaína, irmã da Juliana. Obrigada por fazer o coração da mesa pulsar mais forte. E lembrar da importância da autoria, do lugar de fala, nesses espaços de disputa, que são a escola e a internet. Continuando aqui na vibração, eu queria convidar a Naomi Neri, que veio lá de Floripa e é do coletivo Luana da Lapa. Conta pra gente como foi a sua experiência no Safer Lab, por favor, Naomi. Ok. Todas me ouvem? Gente, eu costumo cumprimentar as pessoas com todas, porque são todas pessoas, né? Então, acho que é mais abrangente. Bom, eu fui convidada aqui pela equipe do Safer Lab para trazer um pouco da experiência, né, tanto das imersões quanto do projeto que a gente está tendo a oportunidade de desenvolver, e contar um pouco da trajetória do nosso coletivo. Esse aqui é o do Lucas, no caso. E, então, eu vou trazer um pouco, né, da história, da trajetória até aqui, e falar sobre
o quanto importante foi o projeto para a gente ter a oportunidade, acho que é a palavra melhor, para efetivar qualquer ação que seja num plano digital. Eu organizei alguns tópicos aqui para estruturar melhor a fala. Então, a primeira questão que eu trago é que a importância de estar aqui nesse momento. Bom, eu devo falar para vocês que nas ações que a gente tenta fazer, assim, uma coisa que eu falei para a Juliana, durante muito tempo mesmo, assim, para combater transfobia, principalmente transfobia, para quem não sabe, é violência específica contra pessoas trans, né, que é o grupo ao qual eu pertenço. Tá nesse lugar foi o mais longe que a gente conseguiu chegar. Assim, então é uma vitória para mim, é uma vitória para o meu grupo, porque a gente dificilmente tem oportunidade de falar alguma coisa a respeito. E nesse momento atual, nesse momento político atual, principalmente, a gente tem muito medo de tanto não conseguir efetivar qualquer coisa que seja um trabalho assim de anos para ter oportunidade de falar, quanto para fazer qualquer ação e existir, principalmente, né? O coletivo ele chama Luana da Lapa, em homenagem à Luana Muniz, que é uma travesti carioca, que ela ficou muito famosa num Profissão Repórter de 2010, que tinha aquela frase, né, travesti não é bagunça, daí viralizou, assim, a figura dela ficou popular. E é uma trajetória que a gente acompanha há muito tempo. Então, assim, com o SaferNet, a gente quis colocar a imagem da resistência, né, que a Luana representa para nós. Inclusive, eu deixo aqui, se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho, a página do coletivo e o e-mail. E eu acho muito pontual falar que ela ficou famosa por uma frase, né, de travesti não é bagunça, que é engraçado. E traz também um relato importante e um retrato da situação das pessoas trans no Brasil, que, no caso, é... Não sei se vocês já se atentaram para isso, mas qual que é a representação de pessoas trans que a mídia traz, né? E, por consequência, a maior parte da população que consome essa mídia tem sobre, né, transexualidade e as pessoas do grupo. Bom, eu vou cortar um pouco o mistério de vocês, mas se vocês jogarem travesti no Google, o primeiro resultado é pornografia, tá? Então, se vocês jogar travesti no Google Notícia, as notícias elas se dividem entre retratos de delegacia e assassinatos. Para trazer um plano mais geral, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans por crimes de ódio no mundo. A nossa expectativa, recentemente, segundo a ANTRA, ela reduziu de 35 para 30 anos. 30 anos de expectativa de vida nem no Brasil colônia tinha uma expectativa de vida tão baixa para uma população em específica. E é por crime de ódio, né? Então é por ódio a nossa condição. E daí, por que eu falo que é muito importante estar aqui? Que, a menos que você seja um pesquisador da área, né, que você pesquise gênero e, por consequência, tenha a oportunidade de ouvir falar sobre transexualidade, essas oportunidades que eu tenho, por exemplo, de estar no espaço representando o coletivo, elas são raras e elas vão ser mais raras ainda. Né, da gente receber um convite para falar da nossa condição e para efetivar um projeto na área, principalmente, né? E eu brinco que, apesar de eu ter uma formação em ciências biológicas, eu fui chamada uma vez para falar sobre biologia, uma única vez, assim. Mas assim, nem a oportunidade de falar sobre a condição a gente está tendo mais. Nesse cenário político, assim, se fala muito, assim, mas a gente sente, tipo, os efeitos reais disso. Tipo, na nossa participação em eventos, ela tem sido muito barrada, porque, tipo, é como se representasse uma travesti no espaço, é como se representasse uma coisa muito mais subversiva do que realmente ser. É como se fosse uma proposta diretamente a afrontar, entende? E convite uma agressão que acontece assim com mais frequência agora.
que, assim, não é surpresa para a gente, porque a gente já passa isso faz muito tempo, assim, mas a opinião que o candidato, que então, né, presidente eleito, desperta, tirou muita gente do armário, né? E a opinião dessas pessoas, elas, quando eu achei interessante que o pessoal projeta muita estatística de violência, assim, e toda vez que eu olho essa estatística, eu não posso deixar de imaginar que, tipo, essa estatística sou eu, sabe? Quando fala em estatística de ódio, quando fala nesses números, assim, é a gente que está lá, é a gente que é frente de guerra, independente da sua posição política. Uma coisa que eu estava falando até para o Lucas ontem, assim, que independe, né? A gente estava tocando umas figurinhas tipo sobre acesso à informação, sobre acesso a espaços. Eu falei assim, Lucas, independe da minha posição política, independe do que eu penso, independe das oportunidades que eu tive, tipo, sendo trans, não faz a menor diferença, entende? E daí ele falou assim, nossa, mas apesar de tudo isso, tipo, dá para viver? Eu falei assim, a gente não tem opção, sabe? Por isso que, assim, a oportunidade de estar aqui é a única chance que a gente tem de efetivar alguma ação sobre essa população, principalmente sobre uma população invisível, assim, que, apesar de ser o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, transfobia no Brasil não é crime. Então, a experiência do Safernet, ela é rica, e, para muita gente, é a única chance que a gente tem de ter acesso a instrumento, de ter acesso à informação, que, assim, para muita gente que é da área aqui, pode ser óbvio muitas coisas da internet, assim, tipo, de como gerenciar uma página, de como produzir um conteúdo, fazer uma informação. A gente não faz a menor ideia de como fazer isso. Se não fossem iniciativas como essa, que pontualmente dão acesso a grupos de direitos humanos, que é a única oportunidade que a gente tem de participar de qualquer coisa, porque a gente costuma ser barrada justamente por isso, de dar recurso, de dar ferramenta e de dar orientação, a gente dificilmente estaria nesse espaço. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui e da gente poder, como eu tinha falado, assim, realmente, a gente nem... Eu fiquei catatônica de poder estar nesse lugar, porque são tantos anos tentando fazer uma coisinha, sabe? Porque, para a gente, significa tanto, 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 tanto. Tipo, ter uma representação que não seja negativa, a poder apresentar qualquer grupo que seja uma ferramenta de denúncia que está aqui. Acho que eu não sei quando vai ser a próxima vez que a gente vai conseguir chegar tão longe, assim, mas para nós, tipo, ter a oportunidade de falar para pessoas que dificilmente teriam acesso a essa informação, tipo, já é muito gratificante. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Naomi, bióloga. Veio lembrar para a gente a importância dessas vidas. E aí eu queria, então, complementar o nosso segundo bloco com a presença do Lucas Medina, que veio de Tomé Açu, no Pará. Lucas é do Quilombo Mucambo. Olá, bom dia a todos. Eu quero dizer a todos que está sendo para mim um momento muito rico, viver essa construção, viver esse momento. Está sendo mesmo singular, mas também está sendo pluralizado, porque eu creio que os conhecimentos adquiridos aqui eu vou poder levar para o Quilombo e a gente vai poder dinamizar e levar essas construções todas para que a gente possa pensar melhorias para a nossa realidade. Quero agradecer, em especial, a Safernet, na pessoa do Tiago, agradecer ao Fórum pelas construções e agradecer a todas as pessoas que conversaram comigo e que eu pude conversar no decorrer do evento, pessoas simpáticas e que estavam propondo, e nos faz acreditar que realmente nós podemos mudar a realidade, talvez, de muitas localidades e também do ambiente de interação na internet. O meu nome é Lucas Gomes Medina, eu tenho 23 anos, eu sou acadêmico do curso de Letras na Universidade Federal Rural da Amazônia, que fica localizada no estado do Pará, no município de Tomé Açu, e sou também do Quilombo Santo Antônio, que é localizado na mesma cidade. Sou bolsista do Federal, do PIBID, pela mesma universidade, e tivemos a oportunidade de conhecer
né, o Saferlab e viver ali construções que para nós foi extraordinário e nos pôde trazer dimensões grandiosas para que a gente pudesse viver e levar para a nossa realidade. O nosso quilombo, ele tem dificuldades de acesso, então a gente vai está no quilombo, vai para a cidade mais cedo para poder acessar, ver o SIGA, pesquisar assuntos para poder estudar e tudo mais. E conseguimos chegar no Saferlab, o Saferlab conseguiu chegar até nós, e eu acho que essa construção foi muito grandiosa, né? Então, viver esse momento para nós foi muito bom. Participar da imersão em Manaus foi muito rico, porque ali nós descobrimos pessoas, conhecemos pessoas e descobrimos que eu considerei extraordinário, que ali não estava sendo uma disputa de grupos, mas estava sendo uma divisão de vivências, estava sendo ali um momento muito construtivo, um grupo ajudava o outro, e nós voltamos para a nossa realidade cheio de esperança, cheio de vontade de trabalhar, que inclusive, depois da inscrição que fizemos no Saferlab, surge o coletivo lá no nosso município. O coletivo só nasce depois desse incentivo, e então continuamos, participamos da imersão, e continuamos atuando, estamos indo das escolas, estamos indo das bibliotecas, estamos divulgando na internet, inclusive eu deixo disponibilizado o meu Facebook pessoal, Lucas Medina, para que todos possam ver as nossas ações ali. E essas construções são grandiosas para nós, e participar desse projeto até aqui foi grandioso, porque nós não imaginávamos nem que iríamos ser selecionados para a primeira fase, né? E a gente, depois que foi uma festa, fizemos uma festa, e depois passamos para o processo de imersão, outra festa, e depois estamos no processo final, outra festa, e quem sabe, né, vamos estar na comemoração. Mas é muito rico para nós, no sentido de que a gente pode, gostei muito da fala da procuradora, quando se pode humanizar. Eu acredito que nós devemos ter como essência humanizar o outro. Humanizar o outro na perspectiva de que o outro é importante para você. E por mais que você não conheça a realidade do outro, precisa-se ser sensível àquilo que ele traz, àquilo que ele acredita, e precisa-se também do respeito. Então, a iniciativa do Saferlab, da Safernet, para nós, Mocambo, lá em Tomé Açu, a 200 quilômetros da capital paraense, né, com dificuldades de acesso à internet, conseguimos trazer essa visibilidade para o Mocambo. E temos um sonho. E o nosso sonho é poder levar para nossas comunidades o acesso direto à internet. No primeiro dia, fiz uma fala, e nessa fala eu dizia que seria muito bom que nós pudéssemos, talvez, pensar meios de que o Brasil todo pudesse receber esse acesso, né? Em especial as comunidades quilombolas pudessem receber esse acesso. Nós não temos esse acesso de forma direta, precisamos nos locomover, alguns quilombos até tem, mas precisa se subir no morro para tentar algum acesso, pesquisar algo, né? Então, os nossos jovens estão nas universidades, estão nas escolas estaduais do médio, estão nas escolas fundamentais e precisam dessa acessibilidade, mas estão furtados disso, né? Então, fica aqui o anseio, a nossa realidade, possamos viver e viver dias melhores com relação a esse acesso. Mas, com tudo isso, conseguimos ter essa vivência no Saferlab. O Saferlab nos permitiu isso, e nós hoje conseguimos estamos levando, né, essas contranarrativas no sentido de conscientizar, no sentido de conversar, no sentido de publicar. Estamos publicando nas nossas redes ações que tornam a sociedade e a internet um ambiente habitável e para todos. Então, essas construções para nós têm sido muito rica e muito nobre, e eu sempre agradeço. Eu queria finalizar a minha fala declamando aqui uma poesia, porque com a dificuldade de acesso e o papel e a caneta ninguém te rouba, né? E com a dificuldade de acesso eu escrevo muito. Eu estou escrevendo um livro de poesia que, assim que houver oportunidade, irei publicá-lo, né? E eu acredito muito que as palavras ela pode humanizar. Acredito muito que as palavras elas transmitem as nossas sensações, as nossas emoções, as nossas cores,
os sabores das nossas realidades, das nossas localidades, dos nossos estados. As palavras, elas nos permitem desenhar o real, o irreal, o concreto e o não concreto. As palavras nos permitem idealizar, nos permitem sonhar. E, pelas palavras, eu tento mostrar um pouco da minha realidade, um pouco do que sinto, um pouco do que eu vivo lá no meu município e na minha realidade, no meu quilombo. E o nome, talvez perdão, talvez pela expressão da palavra, talvez uma palavra não bem colocada, mas que mostrava o afago, não o afago, mas a inquietude do coração e que depois descrita era afago. Diz assim, o título é Sociedade. E diz assim: ao contemplar a sociedade, eu vejo um ligeiro vai e vem. Vejo pessoas inocentes, sem saber que são reféns. Reféns de um sistema injusto que nos rouba e pede o troco, que nos furta a inclusão. Só nos resta, nesta hora, rogar aos ventos da aurora que nos traga um oásis, um lugar de humanidade, onde reine de verdade a paz, o amor e a inclusão. Há quem diga que é utopia, mas lutarei para que um dia possa avistar no horizonte um lugar nobril bastante, um oásis a nossas vidas. Muito obrigado. Obrigada, Lucas, por ser o oásis da nossa mesa e conectar a gente com o norte do país. Então, agora a gente encerra essa mesa de arrepiar e abre para perguntas aqui presenciais ou online. Temos quanto tempo? Então estamos tranquilos. Alguém aqui gostaria de fazer uma primeira pergunta? Por favor, se posicione ali perto do microfone, para que seja filmado. Oi, bom dia. Meu nome é Eduardo, eu estou participando do fórum também pelo programa IUF. E primeiro eu queria agradecer pela mesa, foi bastante emocionante. E a pergunta que eu tenho é sobre primeiros assuntos que foram tratados sobre a construção de contranarrativas. Eu fiquei muito pensando, enquanto a Juliana falava, sobre tentar inserir essa ideia de contranarrativas quando a gente está passando por um processo onde, como a Ana Carolina colocou depois, a racionalidade não é determinante no processo. E a Natália colocou depois sobre tentar pensar um modelo de negócio de algumas empresas nesse processo. A Juliana colocou a visão dela sobre como isso vai na contramão dos valores do Google. Mas eu fiquei pensando que como a gente pode pensar a construção dessas contranarrativas quando, na internet, as narrativas elas circulam em espaços que não se conversam. Então, a gente pode até falar sobre o discurso de ódio talvez não seja mesmo positivo para o modelo de negócio das empresas, mas a personalização, para mim, certamente é. E a personalização faz muito parte do processo que constrói essas bolhas e a gente vive realidades que não se conversam. Depois das eleições, a gente tinha um grafo que ficou bastante famoso sobre como as redes de eleitores de determinados candidatos interagiam na internet e basicamente não havia intersecção. Então, a gente está vivendo realidades diferentes no mundo real que são muito que vem muito do fato de que a realidade que a gente alcança do mundo pela internet não tem intersecção quase nenhuma. Então, como construir a contranarrativa, como fazer uma narrativa que converse com o outro quando o outro não está ao meu alcance e eu não estou ao alcance do outro? Porque eu posso falar sobre, do meu ponto de vista, como eu acredito que a minha narrativa tem algum valor, mas o outro pode dizer o mesmo sobre mim. Então, eu fico com essa inquietude de, parece que aqui a gente consegue conversar, mas como que eu levo isso para a internet quando a gente não está se conversando? Eduardo, você quer direcionar para alguém específico? Eu acho que pode ser para a Juliana, e para as duas Julianas, no caso. Como a contranarrativa pode furar as bolhas, né? Isso. Gabriela, só para... Tem mais um aqui que eu acho que... Então vamos fazer um bloquinho. Juliana.
tem aqui pela internet. Primeiro, eu só queria reforçar que a transmissão está sendo elogiada, então as pessoas que estão acompanhando estão amando o debate de vocês. E tem uma pergunta aqui que é para a Juliana Cunha, que fala que, pelos dados que você mostrou lá, é possível afirmar um aumento de denúncias de discurso de ódio na internet durante o período eleitoral. Vocês notaram que nessa eleição em especial a gente teve um aumento nesse número, tendo em vista que tínhamos um candidato e agora um presidente que proferia discurso de ódio em diferentes espaços? Será que o fato dele falar e não ser responsabilizado não cria uma sensação de permissibilidade? Como tratar esse caso? Aí a gente tem mais outras... Para a Juliana Cunha. A gente tem mais uma, então não sei se você acha melhor a gente... Na verdade, a gente tem mais duas. Ó. Vamos fazer, então, 2 bloquinhos de 2? Pode ser. Por favor, Julianas. Eduardo, esse é o grande desafio no SaferLab. É isso que a gente tem feito, especialmente nesse ciclo da formação e também agora com a etapa da mentoria, né? Então, a gente percebe que o discurso de ódio ele tem sido, sim, o instrumento para polarizar. Quer dizer, a gente tem observado nessa dinâmica de polarização, isso ficou muito visível no período eleitoral também, o quanto esse conteúdo que discrimina, que desumaniza, né, que estereotipa grupos, é um conteúdo útil exatamente para dividir e para polarizar. E aí eu acho que a perspectiva de pensar em princípios, e a Janaína trouxe isso é bem interessante, assim, porque eu acho que a gente pode assim, pensar em como conversar numa outra lógica. Porque a lógica polarizada é essa que a gente vê na internet. Mas, se a gente muda as bases da conversa, a gente também pode repensar essas lógicas, né, que, de alguma forma, conectam essas pessoas, mesmo elas não sendo pertencentes do mesmo grupo, estando na mesma bolha. Agora, eu acho que também tem diferenças aí que a gente precisa pensar nesses grupos, né? Que grupos e que perfis são esses? Porque é claro que a gente vai ter um grupo que é esse, que é o grupo que dissemina o ódio, que é o agressor, digamos assim. E, nesse caso, não se trata de base de diálogo, não se trata de base, né, de construir uma base em comum ou uma outra lógica na conversa, porque o que, de fato, que a gente precisa endereçar é essa questão da responsabilização, e a denúncia é importante, e os números mostram isso. Mas eu acho que a gente tem um outro grupo aí que está entre esses dois polos, que são essas pessoas que, em alguma medida, não têm necessariamente tomado um lado, se posicionado, se colocado ou participado desse debate ou dessa conversa. Então, eu acho que a gente ainda tem algum alcance nessas pessoas que, de alguma forma, podem, inclusive, por desinformação ou por exatamente esse uso estratégico do discurso de ódio, aderido, e, às vezes, aderido não necessariamente diretamente, né, mas, em alguma medida, dado vazão a isso, dado visibilidade, eu acho que com essas pessoas ainda cabe, sim, trazê-las para essa conversa. Então, acho que a gente ainda tem um papel importante, sim, no alcance, por mais que a gente saiba que é um grande desafio, como não cair na lógica que polariza. A lógica que polariza é a lógica que divide, é a lógica que separa, é a lógica que segrega. Essa lógica já está dada. E aí eu acho que os conteúdos de contranarrativas vão precisar, e isso pode ser um trabalho imenso, a gente sabe disso, a gente não é ingênuo em relação a isso, mas é um trabalho de repensar exatamente essa lógica, de como é que a gente conecta, né, esses grupos que estão aqui, que certamente têm coisas em comum, mas que não necessariamente estão falando, e isso é importante, assim, né, de como é que a gente conecta esses grupos que sofrem e que podem, de alguma forma, ocupar e agir numa lógica diferente, que não é a lógica da divisão. Não sei se eu consegui falar, mas eu acho que a gente vai ter exemplos bem, em breve, bem concretos mesmo, né, de como é que a gente consegue trazer isso, né? E sobre a questão das eleições, de fato, a gente pode comparar, por exemplo, a gente teve picos na ocasião do debate em 2014 com o Levi, que fez um pronunciamento contra pessoas LGBT. Isso deu
rapidamente, né, um disparo de discussões sobre isso na internet, em muitas manifestações. Então, qualquer figura pública que vem e ocupa esse espaço e fala, a gente percebe o quanto isso pode validar e legitimar as manifestações das pessoas de um modo geral, né? E aí a gente tem um grande desafio mesmo, assim, porque a resposta que a sociedade exige é essa da responsabilização. E é claro que essas pessoas respondem, né? O próprio Levi, inclusive, né? Então, não quer dizer que não há. Mas, de novo, aí eu volto, assim, né? Como é que a gente trabalha nessa base que é essa que, de alguma forma, se sente legitimada e validada com esses discursos? Então, a gente vai ter, sim, uma tarefa árdua a partir de agora, porque é claro que as eleições mostram isso, mas a gente vai precisar, sim, repensar muitas das abordagens e das políticas voltadas para essas manifestações, porque a gente tem, sim, um ambiente que é favorável, que aprova, em alguma medida, esse tipo de pronunciamento. E as eleições são, sim, né, um bom termômetro para isso. E é claro que, de novo, eu acho que vale aí a gente falar do quanto poder trazer essa dinâmica, né, da desinformação, do quanto o uso dessas estratégias, até o modo como as pessoas denunciam, de um modo geral, as pessoas que lidam com esse tipo de conteúdo na internet, elas se indignam e elas acabam compartilhando e dando mais visibilidade ainda ao conteúdo. Então, tudo isso a gente vai precisar repensar mesmo. A gente já tem falado disso, mas a gente vai precisar repensar exatamente porque o propósito dessas pessoas é ter visibilidade. A gente viu, inclusive, depois das eleições, muitas pessoas que foram eleitas por cargos eletivos, enfim, do quanto elas usaram o discurso de ódio para aparecer, para ter visibilidade, para ganhar mais adesão, mais apoio, aumentar a base dela de apoiadores. Então, isso é um aspecto bem estratégico para a gente repensar como é que a gente enfrenta esse fenômeno, né? Como é que a gente consegue enfrentar o discurso de ódio sem dar visibilidade, porque de visibilidade a gente já teve muito, né? Então, a gente vai precisar repensar também, enfim. Trouxe aí algumas ideias. E acho que isso se conecta com outra mesa desse fórum, que é a de educação, né? Então, a importância também de se pensar nessas estratégias educativas de como lidar com isso para não disseminar mais informação, desinformação. Juliana, você gostaria de complementar, por favor? É o combo, né? Fala com uma Juliana, tem que falar obrigatoriamente com a outra. Né? Bom, Eduardo, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que até o gráfico que você faz referência é um gráfico que o Pablo Hortelada costuma apresentar, uma pesquisa que ele fez no Gepopais, né? E o que eu acho interessante desse gráfico é que tem um pequeno fio condutor entre as duas massas, que são temas como o meio ambiente, outros temas que acabaram virando, talvez, uma unanimidade no país. Assim. E aí o que me vem desse gráfico, conversando com o próprio Pablo, vem dessa perspectiva do diálogo e o quanto é difícil esse diálogo, quanto hoje em dia, talvez, com os ânimos mais acirrados, ele fique mais complicado, mas esse diálogo ele só vai se construir a partir de um processo de empatia, né? Isso foi um dos primeiros pontos que a gente discutiu bastante quando a gente estava montando o Safer Lab, que era isso, como a gente constrói o exercício da empatia, que ele é muito difícil em vários momentos, ele é muito difícil para algumas pessoas, ele é muito difícil para quem não está acostumado a isso. Então, acho que um primeiro passo para a construção de diálogo é um processo de empatia. E é isso. Tem até um vídeo que eu achei maravilhoso do Murilo, do Muro Pequeno, que ele fala que o processo de empatia você precisa sair do seu lugar de conforto. Então, se eu estou aqui sentada nessa cadeira, me puxam essa cadeira, eu vou cair no chão, vai ser desconfortável. Mas você conseguir sair desse lugar de conforto para sentar na cadeira do outro, da outra, é o processo que você tem para entender e começar um diálogo. Eu acho que o outro ponto que a gente acredita e fala muito no Google é a perspectiva de você ser exposto e exposta a diferentes fontes e tipos de informação. Então, tem diferentes projetos que o Google apoia. Então, por exemplo, tem uma parceria com uma organização internacional chamada Jigsaw, que, quando pessoas fazem buscas a alguns conteúdos extremos, por exemplo, no YouTube, é apresentada uma série de vídeos com outras narrativas para essa pessoa. Então, assim, a busca também funciona. A busca orgânica, você vai buscar informações lá, você vai ser apresentado com uma diversa fonte de conteúdos. Então, assim,
de novo, a resposta ela nunca vai vir com uma ferramenta só, mesmo porque ferramentas tecnológicas elas têm um limite, né? De você tem uma autora que trabalha muito com o tema da desinformação, que ela se chama Claire Wardle, que é uma fundadora de uma coalizão chamada First Draft, que é super interessante. E num relatório que ela fez recentemente para orientar ações em relação a como lidar com a desinformação, e que eu acho que certas soluções se conectam muito também com o debate de políticas e ações para discurso de ódio, ela fala assim, se você tenta calibrar um pilar de solução muito, como, por exemplo, o pilar tecnológico, então, por exemplo, se você vai colocar, por exemplo, questiono muito o Google, não, mas por que você não aplica aprendizagem de máquinas para tirar tudo que tem de ruim na internet? Fala assim, mas isso depende de contexto, né? Que foi uma coisa que veio na mesa, então não tem como você utilizar só de uma ferramenta para isso. Por isso que a gente tem políticas, por isso que a gente tem as ações governamentais e políticas públicas, por isso que a gente tem organizações sem fins lucrativos, por isso que as ações são sempre multissetoriais. E a gente apoia projetos que possam trazer outras perspectivas, tanto perspectivas de conexão e diálogo e de promoção de empatia, como também de oferta de informações diferentes e de experiências diferentes para nossas usuárias e usuários. Obrigada, Juliana. Tem mais alguém aqui na plateia que gostaria de fazer uma pergunta? Senão a gente passa para as perguntas da rede. Vamos lá. O que a gente pode fazer e ver se surge? Bom, a Aparecida Ferreto parabenizou esse workshop, que está muito bom e emocionante. E ela disse que, apesar de tudo o que aconteceu nos últimos anos e que foi grotescamente aumentando no último processo eleitoral, o discurso de ódio continua nas redes. Muitos de nós, brasileiros e brasileiras, esperamos das instâncias federais uma atitude que penalize o discurso de ódio, pois entendem que ele fere direitos constitucionais, ferem a dignidade da pessoa humana. E ela pergunta por que isso acontece, e para todo mundo da mesa. E aí tem mais uma que eu já aproveito para finalizar, que é para a Naomi, que é que tipo de ações vocês do Coletivo Luana da Lapa fazem para combater o discurso de ódio, não só, mas as fake news e desinformação contra trans. E aí a pessoa que não se identificou fala, lembro que no período eleitoral surgiu a questão do Bolsa Travesti, que é uma deturpação da política do transcidadania e que foi divulgada massivamente no WhatsApp e demais canais. Antes da mesa responder, eu também queria aproveitar para fazer uma pergunta. Não, só para, acho que é importante a gente esclarecer o projeto Safer Lab, quais os próximos passos, como é que a gente pode acompanhar o que cada grupo está desenvolvendo, onde é que a gente vê, como é que a gente consegue correr atrás depois que os projetos já estiverem mais amadurecidos. Quem gostaria de responder? Eu posso responder a primeira pergunta. A questão, acho que não é de criminalização, né? As ferramentas legais nós temos. O problema é um problema de política criminal, de prova, de responsabilidade criminal. E aquilo que eu falei, a resposta ela não tem o mesmo compasso da agressão e não tem a mesma amplitude da agressão. O resultado de uma ação penal, por exemplo, por um crime de racismo, vai sair, se a gente tiver aí um tempo muito bom, em 5 anos. Né? Então, daqui a 5 anos, ninguém se lembra mais daquela notícia, do contexto em que foi. Então, por isso que eu digo, a resposta penal não é que ela não deva existir. Essa é a razão de ser, uma das razões de ser do Ministério Público Federal, né? É a repressão criminal. Mas ela não pode ser a única, porque ela é limitada e ela é demorada. Acho que comentando um pouco essa pergunta, Ana, né? Eu acho que o direito penal ele também tem um poder de comunicar, né, que uma conduta é reprovável, né? Quando eu digo não, isso é crime, né? Eu estou dizendo para a sociedade isso é reprovável. Acho que então, principalmente nós que pertencemos a grupos subalternizados, a gente quer que essa comunicação seja dada pelo Estado, né? A luta pela aprovação de uma legislação antirracista, mesmo que ela já exista desde 1950, olha, existe uma legislação, mas que ela não é aplicada, ela era contravenção penal, né? E a gente tem um país que é bastante
punitivista, né? Também a gente tem uma ideia de que a punição ela resolve os nossos problemas, embora a gente saiba que não, né? Então acho que essa motivação tem a ver com essa esperança de comunicação pelo Estado de que uma conduta não é aceitável. Isso é um paradoxo, né? Principalmente quando a gente pensa pessoas negras, pessoas trans, porque o direito penal ele não nos ajuda, né? Na verdade, nós é que compomos, né? A maioria das pessoas que estão encarceradas, enfim, é um grande paradoxo para a gente lidar. Mas tem uma jurista norte-americana que ela diz que o direito é algo que nós não podemos deixar de querer, né? Apesar da sua linguagem liberal, apesar da sua linguagem individualizante, enfim, o racismo, a LGBTfobia são problemas estruturais e o direito penal tem uma lógica de individualização, né, das condutas. Mas acho que esse é o ponto também que já foi dito antes, né? Talvez esse instrumento tenha que estar disponível para quem quer utilizá-lo, né? Embora a gente saiba que, pelo menos no caso da legislação antirracista, vem sendo cada vez menos mobilizado por pessoas negras. Mas é difícil dizer para comunidades LGBTs não lutem pela criminalização da LGBTfobia, né? Acho que esse é um ponto, talvez a gente pensar na luta, porque a luta pelo direito não se encerra na aprovação de legislação, né? Talvez a gente tenha que pensar como funcionam as instituições, como funcionam delegacias, como funciona o trabalho de promotores, de juízes, de desembargadores. A gente também, enquanto sociedade civil, pensar no direito para além da aprovação das leis. Naomi, quer responder a pergunta que foi feita para você, por favor? Eu queria agradecer a pessoa que está assistindo e teve a delicadeza de perguntar. Obrigada. Bom, eu vou falar, então, brevemente do trabalho que a gente desenvolve no coletivo e sobre as fake news, que era o outro ponto, né, que a pessoa levantou. Bom, o trabalho do coletivo que eu, Alexandre e Matheus desenvolvemos é principalmente sobre produção de conteúdo sobre transexualidade. O nosso plano principal, o ideal, né, o que a gente pensou ali no início da criação, fossem unir informações e personalidades de pessoas trans para reconfigurar ou dar uma outra perspectiva sobre representação de pessoas trans na internet. Então, a gente busca figuras de pessoas trans que não estão em uma condição de marginalidade, para, de alguma forma, inspirar e souber que outras pessoas chegaram lá e que a gente pode conseguir também, né, vendo esse caso. Então, a gente dá notícias e tenta fugir do estereótipo de agressividade e ruim que tem cerca da população de pessoas trans. A respeito da fake news, eu acho muito legal a pessoa em questão ter se aberto, né, a esse fato em específico, porque a gente realmente não tinha ainda trabalhado com esse tema, mas eu acho um tema extremamente interessante, porque muito se fala atualmente em local de fala, né? Então, é legal que a pessoa tenha essa preocupação de perguntar o que um coletivo que se direciona a falar sobre o tema tem a dizer sobre fake news, sobre envolvendo temas de transexualidade. Então, eu acho que eu vou esclarecer, não mas 2 fatos que foram bastante veiculados. O primeiro é em relação à Bolsa Travesti, né, que foi uma coisa que rondou bastante ali, o candidato, então presidente, que falou sobre que o governo do PT estaria dando bolsa para travesti, pela existência da travesti. Então, eu nunca recebi essa bolsa. Se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria muito. Mas o que aconteceu? Foi a banalização de uma informação de um programa social. Aconteceu em São Paulo um programa que chamava Transcidadania, que era um programa que pessoas trans tivessem a oportunidade de concluir os seus estudos. E esse programa... E o porquê que acontece? Porque a taxa de expulsão de pessoas trans em colégios é muito grande. Então, uma menor parte da população tem o ensino fundamental e o médio concluído. Então, foi um espaço, e principalmente por causa do preconceito. Então, foi um espaço para que essa população pudesse concluir os estudos. E tinha uma bolsa permanência, porque 90% da população está em condição de prostituição.
E se não houvesse a bolsa permanência nas aulas, que eram no período noturno, grande parte da população não ia conseguir assistir e concluir o curso. Então, era uma bolsa... Eu consultei o valor na época, mas era um pouco menos. Era 800, 700, alguma coisa assim, para que essas pessoas elas pudessem concluir os estudos. Então, foi isso, né? O programa Transcidadania foi, tipo, acho que o primeiro programa educacional que eu vi na área, né? Dando oportunidade para a gente concluir os estudos. A segunda coisa é que veicularam uma imagem da Manuela Ávila com uma camiseta, Jesus é travesti. Ela não usou essa camiseta em nenhum momento. Essa camiseta, tipo, tem um artista que chama Lineker que fez, que tem uma proposta já em relação à pessoa trans, e tudo acontece dentro do conceito, mas a possibilidade de veicular uma imagem cristã com a nossa população, ela foi extremamente ofensiva para muitas pessoas, né? Então, acho que essas foram as principais fake news relacionadas à população trans. Então, eu agradeço a oportunidade de esclarecer também para vocês. Obrigado. Obrigada pelo serviço de informação prestado à população. E, Ju, se você puder falar para a gente quais os próximos passos do projeto Safer Lab, e depois a gente já passa para cada um fazer as suas palavras finais e a gente encerra essa mesa maravilhosa. Obrigada. O Safer Lab já tem mais de um ano. A gente acabou de encerrar a etapa do Safer Lab na estrada, né? A gente encerrou as imersões. Eles estão no momento agora de mentorias, então, até o final do ano, a gente deve concluir também essa etapa das mentorias, né? Então, se encerra um ciclo que a gente chama de empoderamento e a gente passa para um ciclo que é de apoio, que aí são as bolsas. Então, a previsão é de que, no primeiro trimestre de 2019, eles tenham, depois das mentorias, exatamente preparado esse projeto para serem realizados, e o Safer Lab é muito mão na massa, é como eu posso mudar na prática. Então, a gente está aqui, né, discutindo regulação, governança, mas o Safer Lab tem esse propósito, né? Tá, você tem ideias? Tipo, me mostre o código, né? E a ideia é que eles possam colocar na prática no primeiro trimestre de 2019, que a gente possa ter esse momento de mostrar como é que, na prática, a gente promove diversidade. E aí, claro, a gente vai estar sempre, de alguma forma, divulgando, e esperado esse momento final ainda, em 2019, no primeiro semestre, de comemoração dessas 10 iniciativas que, de fato, mudam aí, né, o espaço da internet e promovem diversidade de forma concreta. É isso. Sim, o link do dashboard que eu coloquei no final é saferlab.org.br/impacto. E aí a gente está sempre subindo e atualizando os resultados. Obrigada, Ju. Então, vamos agradecer aqui a presença de todas e todos, todas as pessoas, e todo mundo que acompanhou a gente online também, e mandou pergunta. E aí eu vou passar agora para a mesa para cada um fazer suas palavras finais de despedida. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse tema que é tão importante, importante para o Ministério Público Federal, importante para toda a sociedade. E reforçar que essa construção de narrativas, né, e até falando um pouco da pergunta que foi feita, né, a gente tem que ressaltar o que nos iguala, o que nos é comum, porque somos todos seres humanos, passamos pelas mesmas angústias, pelos mesmos problemas, temos diferenças, sim, mas nós temos mais pontos em comum do que se imagina. Isso, obrigada. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, de conhecer pessoas maravilhosas de todos os lugares do país. Nunca imaginei que poderia estar num momento como esse, compartilhando com experiências. Agradeço muito por isso. E gostaria de finalizar com um chamado de todos nós podemos ser agentes de transformação. E eu acho que a nossa principal disputa agora é uma disputa cultural, uma disputa de informação. Toda vez que você vê uma fake news, toda vez que você vê alguma pessoa propagando a desinformação, não fique calado.
não fique calado. Sempre, vamos tentar, mesmo dentro da nossa bolha, vamos tentar atuar com as pessoas, não vamos ficar calados. E nunca antes na nossa história o jornalismo foi tão necessário. E eu acho que a gente precisa promover as agências de checagem de fatos, pesquisem no Google, googleiem as agências de checagem de jornalismo, sempre use elas de base para melhorar a nossa comunicação social. E é isso, muito obrigada. Eu só quero agradecer, assim, sempre que eu posso, eu agradeço as pessoas que dividiram essa jornada e continuam ao nosso lado. Agradecer a Dominique, que divide aqui, né, o SaferLab desde o princípio. Agradecer aos colegas da SaferNet, a Ju, que está com a gente pôde ter... É incrível isso, porque a gente, claro, desde a idealização, e você vê a coisa acontecendo, e eu acho que o SaferLab, assim, eu só posso resumir com um mantra, que virou um mantra do SaferLab, que é a realidade sempre supera a imaginação. O Ellison, que está aqui também, que partilhou muito com a gente. Então, é isso, a gente imaginou muito, a gente idealizou, mas é claro que o que aconteceu, e por vocês, é muito melhor do que a gente imaginava. E a gente está muito feliz mesmo, e o SaferLab é um marco importante para a SaferNet, e a gente vai continuar. Obrigada. Bom, queria agradecer também o convite para estar também no fórum, que também é minha casa, né? Já fui CGI, então aqui eu me sinto entre família, e com parceiras e parceiros de sonho, né? Porque um sonho que sonha sozinho não é um sonho. Então, eu acho que é a partir de uma sementinha que a gente começou, né, no ano passado, e que a gente vê, né, projeto poemas. Eu nunca tinha estado numa mesa na qual se recitou um poema, então eu fico muito feliz. Passaram um vídeo, eu saio daqui maior, eu saio daqui mais inspirada a voltar para o Google e pelo menos tentar fazer as coisas melhores e tentar promover mais empatia, mais diálogo, apoiar quem está querendo construir isso e me deixar aberta ao diálogo. A minha função como gerente de políticas públicas está nesse diálogo, estar exposta a isso. Então, contem comigo como uma parceira para isso. Acho que a perspectiva de discurso de ódio e outras violências que acontecem em ambiente online são desafios muito atuais, muito emergentes. Eu acho que é muito como a Janaína colocou, assim, que sejamos todos atentos. Eu acho que essa é a palavra, assim, e que a gente seja responsável, que a gente possa cada vez mais construir um ambiente que seja de sonho mesmo. A internet sempre foi isso. Pelo menos quando eu me apaixonei pela internet, há muitos e muitos e muitos anos atrás, porque não se enganem pela minha cara de jovenzinho, eu não sou, mas pelo menos eu acho que eu tenho, talvez eu nem tenha mais, né? Então, mas, enfim, eu lembro de um livro que eu li, acho que foi em 2001, que chamava We the Media, que era o Nós Somos a Mídia, que era um livro que falava assim, nossa, todos nós somos a mídia, que maravilhoso, todos vamos produzir, sejamos mídias independentes, e continua sendo isso. Mas a gente está lidando com o outro lado da moeda, que é o processo de desinformação, que ele é muito estrutural. E várias questões que a gente lida com o discurso de ódio também são questões estruturais da sociedade. E que a gente tenta combater em ambiente virtual, fora do ambiente virtual, mas isso faz parte da nossa perspectiva como cidadãs e cidadãos. Então, de novo, a solução ela vai vir de caminhos multissetoriais e a partir do diálogo e da empatia. Obrigada. Eu também quero agradecer a todos pela soma, agradecer às pessoas que estão nos assistindo e pode também viver essa soma conosco. Quero agradecer ao Antônio Oliveira, que quando eu cheguei aqui conheci e pôde viver essa soma. Agradecer a Naomi, que a gente conversou muito. Né? Agradecer a Juliana, que nos permitiu, pelo SaferLab, essa construção. Né? E eu acho que está sendo essa construção rica que está sendo para mim, poder voltar daqui com muitos conhecimentos, com muitos contatos. Pessoas já me procuraram para propor uma soma, para propor ajudar. Eu acho que isso é importante. Isso faz com que a gente volte com mais conhecimento e produza para a internet, né, conhecimentos e publicações que venham humanizar as pessoas, que venham oferecer respeito, que venham tornar a internet um espaço diverso, respeitoso e para todos. Eu agradeço a oportunidade.
Começo agradecendo também muitíssimo pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui. Acho que quem faz trabalho de pesquisa não quer que as pesquisas fiquem em relatórios, no site ou numa biblioteca. Acho que quer compartilhar, quer discutir junto, quer propor junto. A minha fala foi muito nessa perspectiva de trazer um panorama de diversos aspectos do Estado, do setor privado, de críticas, desafios, enfim. Mas eu vim com essa impressão de que meu principal ponto era tocar nessa questão de que todos os problemas que a gente enfrenta e a raiz do discurso de ódio são as desigualdades raciais, são as desigualdades de gênero, são as desigualdades em relação à orientação sexual, são as desigualdades de território, como nos lembra o Lucas o tempo todo. E eu gostaria de dizer que ficou muito evidente de que essas vozes estarem no debate, né? Naomi está aqui e o Lucas está aqui, elas são fundamentais para propostas de soluções. A gente não pode mais pensar soluções numa mesa de cisgêneros e numa mesa de pessoas brancas totalmente. A gente não pode pensar nisso só como representatividade, mas com um discurso vazio, né? Essas pessoas têm que estarem na mesa e propondo as soluções conjuntamente. Então, eu gostaria, mais uma vez, de chamar a atenção de que a gente precisa lidar com as desigualdades a partir de um tensionamento mesmo dos espaços decisórios, nos espaços de tomada de decisão. E essas pessoas elas precisam estar juntas. Não é dar voz, elas já têm vozes, elas já estão fazendo. A gente está vendo pessoas que já fazem, já escrevem, já atuam, né? Elas precisam estar nesses espaços para serem propositoras também de ações. Acho que esse é um ponto que eu gostaria de trazer. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, gente, eu acho que eu queria agradecer assim, a presença muito, muito mesmo gratificante de poder compartilhar essa mesa com vocês, e o trabalho que vocês fazem é muito importante. E eu queria concluir, né, essa fala com uma frase da Viola Davis. Né? A Viola Davis é uma atriz negra, que foi a primeira atriz negra a ser premiada pelo Emmy, né, que é o prêmio de séries. E, em determinado momento do discurso dela, ela fala assim que a única coisa que separa as mulheres negras de todas as outras são as oportunidades. Então, eu estendo, né, o que a Viola disse a todas o grupo de mulheres, o grupo de pessoas marginalizadas que não têm essas oportunidades, para agradecer, né, o pessoal da Safernet, do Saferlab, porque o povo não deixa a gente passar. Tudo que a gente faz, o povo dá um jeito de barrar. Tudo, 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 tudo. E se não fossem vocês que estão de dentro, que tem o recurso, que jeito que a gente ia conseguir passar, sabe? Que jeito que a gente ia conseguir ter essa oportunidade de estar aqui? Por isso que, assim, é muito gratificante, gente, tipo, para um grupo de pessoas que vive assim com medo de cidadão de bem, sabe? Que vive com medo de sair na rua. Que jeito que a gente ia ter uma oportunidade de falar dessa, entende? A gente não tem. Mas eu queria agradecer muito, tipo, essa oportunidade de chegar tão próximo, entende? De um plano de ação, que foi a primeira vez que a gente teve qualquer tipo de recurso, assim, sabe? Que não tem mesmo, que não tem, o povo não deixa a gente passar. Mas agora a gente passou um pouquinho. Tá? Então, obrigada, viu? Obrigada a todas da mesa e todos. E a gente sai dessa mesa como instituições e indivíduos mais inspirados e com as referências ampliadas, para a gente usufruir a liberdade de expressão e superar os tempos de cólera. Muito obrigada.